não é só para mulheres, tá ok? Ei, já curtiu esse vídeo? Se ainda não, vai lá, eu espero. Compartilhe com alguém que você acha que vai se interessar por esse conteúdo também, amém? Então, a mulher que eu vou falar hoje, ela se chama Abigail. Ela foi uma personagem citada no Antigo Testamento, lá em 1 Samuel 25. Ela era esposa de Nabal, um homem rico de Maom. Ficava lá no território da tribo de Judá, na região do Carmelo. O nome Abigail significa meu pai é alegria. A Bíblia conta que Abigail era uma mulher muito bonita, muito formosa, digna e de bom senso. Ao contrário do seu marido, Nabal, era um homem duro e maligno em todo o seu trato. Pensa num homem ignorante. Ele era um riquíssimo fazendeiro. No tempo da tosquia das ovelhas, Davi enviou mensageiros até Nabal, pedindo a ele uma recompensa pela proteção que ele havia dado aos seus servos, seus rebanhos, suas terras. Nabal, com toda a sua prepotência, como ele não tinha solicitado o serviço, ele fez pouco caso de Davi e enviou a mensagem que dava a entender que o filho de Jessé era um vadio. Que grosseria, né? Que falta de respeito com o futuro rei. Naquela época Davi ainda não era rei. Ele já tinha sido aclamado, já tinha recebido a profecia, mas ainda não tinha sido ungido. Quando a resposta chegou até Davi, ele ficou muito irado e ele decidiu que até o final daquele dia, tanto Nabal quanto todos os homens da sua casa estariam mortos. Abigail percebeu que a atitude do marido era um insulto a Davi. Ela sabia que a tal atitude colocava em risco toda a sua casa. Davi ficou muito irritado. Ele planejava se vingar. Mas aí, um dos servos avisou Abigail sobre o que tinha acontecido e ela, mais do que depressa, ela correu, preparou uma generosa dádiva de suprimentos com pães, vinho, ovelhas, trigo, passas e figos, e foi lá, entregou a Davi e seus homens. De forma muito prudente
sangue sem necessidade. Ele ia cometer uma injustiça. Mais tarde, Abigail contou a Nabal o que tinha acontecido. Ele ficou aterrorizado. Sofreu um ataque quando ele compreendeu que escapou da morte por pouco. Esse ataque deixou Nabal paralisado como uma pedra. Isso é dito lá em 1 Samuel 25:37. Mas depois de 10 dias, a história diz que o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Quando Davi soube da morte de Nabal, ele agradeceu a Deus por ter impedido de praticar o mal e também por ter feito com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Depois de saber que Abigail tinha ficado viúva, Davi rapidamente enviou uma mensagem para Abigail, pedindo que ela se tornasse sua mulher. Um pedido de casamento através de uma mensagem. Abigail aceitou o pedido de Davi e, acompanhada por suas 5 servas, ela foi ao encontro dele e se tornou a sua esposa. Numa certa ocasião, quando Davi foi forçado a fugir para Gate, a Bíblia registra que ele levou Abigail com ele. Isso está lá em 1 Samuel 27:3. Que honra, ela foi escolhida. Essa história, num primeiro momento, parece trazer lições só para mulheres, né? Que temos que ser sábias, pacificadoras, enfim. Mas olha só, o fato de Nabal recusar a oferta de proteção de Davi e dos seus homens mostra a arrogância. Tudo bem que Nabal realmente ele não tinha contratado o serviço de proteção. Era um favor que Davi estava oferecendo a ele. E Nabal, sendo um proprietário de fazenda, um homem importante, ele tinha a opção de aceitar ou não, claro. Aí eu falo de novo, é o que eu sempre cito aqui sobre a maneira como a gente deve falar com as pessoas. Tinha necessidade de Nabal falar de forma grosseira, ofendendo a Davi. Quantas vezes nós ferimos ou despertamos a ira em outra pessoa só para mostrar que a gente é melhor. A gente quer mostrar que é bom, só que muitas vezes a gente faz isso ofendendo, às vezes até sem perceber, às vezes percebendo. Mas a atitude correta é sempre aquela que Jesus teria. Pensa nisso. Agora, olhando para a vida de Abigail, o que a gente pode aprender com essa mulher? Sem dúvida nenhuma, Abigail foi um exemplo de mulher pacificadora, prudente,
para as consequências dos seus atos. Ela lembrou a ele sobre como é viver conforme os padrões de Deus. E quantas vezes você e eu, quando a gente lida com alguma situação difícil, a gente grita, chora, fecha a cara, a gente perde o controle das nossas emoções, não é mesmo? Abigail foi uma mulher que usou todos os recursos, sabedoria, iniciativa, palavras ousadas, para fazer um homem se lembrar de como deve ser o modo de viver daqueles que servem a Deus, confiando no Senhor. Quanto ao resultado, Abigail gerenciou a situação com muita inteligência e fez isso para proteger a vida dos seus empregados, que com certeza teriam sido atacados pelo exército de Davi. Ela foi ousada, ela foi eficaz, foi estratégica quando ela protegeu os bens, os empregados, os negócios da família. Totalmente feminina, é isso mesmo, porque feminilidade não tem a ver só com a nossa aparência física, mas principalmente com as características internas que Deus deu somente para nós. Só as mulheres têm alguns dons que nenhum homem pode ter. Eu vejo muitas mulheres que se dizem cristãs usando da sua beleza, da sensualidade para conseguirem o que querem. De novo, eu digo, o que Jesus faria? Se você quiser saber como agir sem errar, faça uma pergunta antes. O que Jesus faria? É muito interessante a gente olhar para a vida de Abigail. Realmente, ela foi uma mulher sábia. Em Provérbios diz que a palavra branda desvia o furor. Nós vimos aqui que Nabal era um homem irritadiço, iracundo. E Abigail, ela usou de palavras brandas, usou de sabedoria, de estratégia. É assim que nós devemos impedir conflitos. Um conflito naquele dia foi evitado pela sabedoria de Abigail. Agora me conta, como você reage diante de um conflito? Você é do tipo que parte pra briga? Você é do tipo que tenta conversar, mas parece que vai esquentando o sangue e de repente você já tá discutindo? Ou você é do tipo que fica só olhando o circo pegar fogo? Você não quer se envolver com briga nenhuma, então você fica de fora. Seja lá qual for o jeito, a forma como a gente lida com conflitos, porque cada um de nós reage de um jeito. Mas a pergunta que eu quero deixar aqui pra gente pensar, e para que a gente se lembre todas as vezes que a gente se deparar com alguma situação de conflito,
no meu lugar, o que Jesus faria? Grava essa pergunta, tá bom? E eu espero que o Espírito Santo, ele vá moldando a tua vida, moldando as tuas reações, e você consiga agir com sabedoria, com prudência, como Abigail. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus e Pai, obrigada pela tua presença, pelo teu toque nas nossas vidas. Obrigada, porque o Senhor é um Deus que tem prazer em nos ensinar como viver uma vida melhor, mais tranquila, mais feliz. Nós sabemos que a verdadeira paz nós só encontramos no Senhor. Obrigada por se fazer presente em cada um de nós e nos mostrar grandes estratégias, mostrar o caminho em que a gente deve andar, de forma que satisfaça o teu coração e nós vivamos uma vida mais feliz aqui nessa terra. A nossa esperança está em Ti, Deus. Os nossos anseios estão em Ti. Nós confiamos no Senhor. Fica conosco e continua a nos ensinar, porque nós queremos aprender com o Senhor. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Seja como Abigail. Um abração. Fica com Deus. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Eu tenho uma palavra rema para você hoje. Quero falar de uma mulher que mostrou fortes características e uma excelente postura de mulher cristã. Mas calma, você, homem que me segue aqui, também vai poder tirar grandes lições para sua vida, tá bom? Então esse vídeo não é só para mulheres, tá ok? Ei, já curtiu esse vídeo? Se ainda não, vai lá, eu espero. Compartilhe com alguém que você acha que vai se interessar por esse conteúdo também, amém? Então, a mulher que eu vou falar hoje, ela se chama Abigail. Ela foi uma personagem citada no Antigo Testamento, lá em 1 Samuel 25. Ela era esposa de Nabal, o homem rico de Maom. Ficava lá no território da tribo de Judá, na região do Carmelo. O nome Abigail significa meu pai é alegria. A Bíblia conta que Abigail era uma mulher muito bonita, muito formosa, digna e de bom senso. Ao contrário do seu marido, Nabal, era um homem duro e maligno em todo o seu trato. Pensa num homem ignorante. Ele era um riquíssimo fazendeiro. No tempo da tosquia das ovelhas, Davi enviou mensageiros até Nabal, pedindo a ele uma
Nabal com toda a sua prepotência. Como ele não tinha solicitado o serviço, ele fez pouco caso de Davi e enviou a mensagem que dava a entender que o filho de Jessé era um vadio. Que grosseria, né? Que falta de respeito com o futuro rei. Naquela época Davi ainda não era rei. Ele já tinha sido aclamado, né? Já tinha recebido a profecia, mas ainda não tinha sido ungido. Quando a resposta chegou até Davi, ele ficou muito irado. E ele decidiu que até o final daquele dia, tanto Nabal quanto todos os homens da sua casa estariam mortos. Abigail percebeu que a atitude do marido era um insulto a Davi. Ela sabia que a tal atitude colocava em risco toda a sua casa. Davi ficou muito irritado e ele planejava se vingar. Mas aí, um dos servos avisou Abigail sobre o que tinha acontecido e ela, mais do que depressa, ela correu e preparou uma generosa dádiva de suprimentos com pães, vinho, ovelhas, trigo, passas e figos. E foi lá, entregou a Davi e seus homens. De forma muito prudente e com palavras de reconciliação, Abigail reverteu aquela situação. Ela controlou a ira de Davi e salvou a vida de Nabal. Na ocasião, Davi agradeceu a Deus por ter enviado Abigail até ao seu encontro. Com toda a sua sabedoria, ele acabou evitando que se derramasse sangue sem necessidade. Ele ia cometer uma injustiça. Mais tarde, Abigail contou a Nabal o que tinha acontecido. Ele ficou aterrorizado. Sofreu um ataque quando ele compreendeu que escapou da morte por pouco. Esse ataque deixou Nabal paralisado como uma pedra. Isso é dito lá em 1 Samuel 25:37. Mas depois de 10 dias, a história diz que o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Quando Davi soube da morte de Nabal, ele agradeceu a Deus por ter impedido de praticar o mal e também por ter feito com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Depois de saber que Abigail tinha ficado viúva, Davi rapidamente enviou uma mensagem para Abigail, pedindo que ela se tornasse sua mulher. Um pedido de casamento através de uma mensagem. Abigail
Abigail aceitou o pedido de Davi e, acompanhada por suas 5 servas, ela foi ao encontro dele e se tornou a sua esposa. Numa certa ocasião, quando Davi foi forçado a fugir para Gate, a Bíblia registra que ele levou Abigail com ele. Isso está lá em 1 Samuel 27:3. Que honra, ela foi escolhida. Essa história, num primeiro momento, parece trazer lições só para mulheres, né? Que temos que ser sábias, pacificadoras, enfim. Mas olha só, o fato de Nabal recusar a oferta de proteção de Davi e dos seus homens mostra a arrogância. Tudo bem que Nabal realmente ele não tinha contratado o serviço de proteção. Era um favor que Davi estava oferecendo a ele. E Nabal, sendo um proprietário de fazenda, um homem importante, ele tinha a opção de aceitar ou não, claro. Aí eu falo de novo, é o que eu sempre cito aqui sobre a maneira como a gente deve falar com as pessoas. Tinha necessidade de Nabal falar de forma grosseira, ofendendo a Davi. Quantas vezes nós ferimos ou despertamos a ira em outra pessoa só para mostrar que a gente é melhor? A gente quer mostrar que é bom, só que muitas vezes a gente faz isso ofendendo, às vezes até sem perceber, às vezes percebendo. Mas a atitude correta é sempre aquela que Jesus teria. Pensa nisso. Agora, olhando para a vida de Abigail, o que a gente pode aprender com essa mulher? Sem dúvida nenhuma, Abigail foi um exemplo de mulher pacificadora, prudente, sábia. Ela soube reconhecer os propósitos de Deus para a vida de Davi. Com a sua atitude assertiva, ela foi usada pelo Senhor para evitar que uma maldade fosse cometida. Quando ela se encontrou com Davi para apaziguar aquela situação, ela não usa dos seus dotes físicos para manipulação emocional a fim de balançar o propósito de Davi. Ela não flerta, ela não chora. O que ela faz é confrontar Davi. Ela advertiu Davi para as consequências dos seus atos. Ela lembrou a ele sobre como é viver conforme os padrões de Deus. E quantas vezes você e eu, quando a gente lida com alguma situação difícil, a gente grita, chora, fecha a cara,
nossas emoções, não é mesmo? Abigail foi uma mulher que usou todos os recursos, sabedoria, iniciativa, palavras ousadas, para fazer um homem se lembrar de como deve ser o modo de viver daqueles que servem a Deus, confiando no Senhor. Quanto ao resultado, Abigail gerenciou a situação com muita inteligência e fez isso para proteger a vida dos seus empregados, que com certeza teriam sido atacados pelo exército de Davi. Ela foi ousada, ela foi eficaz, foi estratégica quando ela protegeu os bens, os empregados, os negócios da família. Totalmente feminina, é isso mesmo, porque feminilidade não tem a ver só com a nossa aparência física, mas principalmente com as características internas que Deus deu somente para nós. Só as mulheres têm alguns dons que nenhum homem pode ter. Eu vejo muitas mulheres que se dizem cristãs usando da sua beleza, da sensualidade para conseguirem o que querem. E de novo eu digo, o que Jesus faria? Se você quiser saber como agir sem errar, faça uma pergunta antes: o que Jesus faria? É muito interessante a gente olhar para a vida de Abigail. Realmente, ela foi uma mulher sábia. Em Provérbios diz que a palavra branda desvia o furor. Nós vimos aqui que Nabal era um homem irritadiço, iracundo. E Abigail, ela usou de palavras brandas, usou de sabedoria, de estratégia. É assim que nós devemos impedir conflitos. Um conflito naquele dia foi evitado pela sabedoria de Abigail. Agora me conta, como você reage diante de um conflito? Você é do tipo que parte pra briga? Você é do tipo que tenta conversar, mas parece que vai esquentando o sangue e de repente você já tá discutindo? Ou você é do tipo que fica só olhando o circo pegar fogo? Você não quer se envolver com briga nenhuma, então você fica de fora. Seja lá qual for o jeito, a forma como a gente lida com conflitos, porque cada um de nós reage de um jeito. Mas a pergunta que eu quero deixar aqui pra gente pensar, e para que a gente se lembre todas as vezes que a gente se deparar com alguma situação de conflito: no meu lugar, o que Jesus faria? Grava essa pergunta, tá bom? E eu espero que o Espírito Santo, ele vá moldando a tua vida, moldando as tuas reações, e você consiga agir com sabedoria, com prudência, como Abigail. Amém? Vamos orar.
nos ensinar como viver uma vida melhor, mais tranquila, mais feliz. Nós sabemos que a verdadeira paz nós só encontramos no Senhor. Obrigada por se fazer presente em cada um de nós e nos mostrar grandes estratégias, mostrar o caminho em que a gente deve andar, de forma que satisfaça o teu coração e nós vivamos uma vida mais feliz aqui nessa terra. A nossa esperança está em Ti, Deus. Os nossos anseios estão em Ti. Nós confiamos no Senhor. Fica conosco e continua a nos ensinar, porque nós queremos aprender com o Senhor. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Seja como Abigail. Um abração. Fica com Deus.